Apesar de eu não ser de TI, eu trabalho com uma área que é bem próxima ao universo de dados. Na verdade, talvez você já saiba um pouquinho mais de TI do que a maioria das pessoas que você vê por aí. E eu queria reagir a um vídeo do Lucas Montano, que é um cara que eu respeito muito e vejo bastante os conteúdos dele, porque aparentemente muitas pessoas vêm pro meu canal por causa desse vídeo aqui. O vídeo se chama O Fim da Última Geração de Programadores. E não é a primeira vez que eu leio nos comentários os meus vídeos que vocês me falam, cara, programação acabou, TI acabou, já era, agora a bolha é outra. Então assim, queria ouvir a opinião dele e queria falar um pouco sobre isso também. Vamos acompanhar esse vídeo juntos aqui. Pra quem não conhece, esse aqui é o nosso jovem Lucas Montano e o vídeo é o fim da última geração de programadores. O fim da última geração de programadores. Será que a gente, eu e tu, será que a gente é a última geração de programadores, cara? Eu não sou, porque eu Vamos não sou ver, vamos ver esse artigo, essa notícia, ou essa... tá como notícia do futuro aqui no Baguete. O fim da última geração de programadores, cara. O que o jornalista não faz por um clickbait? E o que o youtuber aqui não faz pra reagir a um clickbait desses? Vamos dar uma olhada, então, o youtuber aqui não faz que pra está sendo reagir falado aqui. ao react do clickbait. Aqui no Baguete. Em 5 a 10 anos, não fará sentido contratar pessoas apenas para digitar código. Eu amo esse tipo de previsão, tá ligado? Em 5 a 10 anos. É uma janela ali meio difícil de errar. Peraí. Em 5 a 10 anos, o mundo vai deixar de ser mundo. Pô, cara, pelo amor de Deus, né? Tu nem vai lembrar se isso aqui se concretizou ou não. É ótimo. Durante décadas, programar foi sinônimo de inovação. Será? Eu acho que assim, ó, essa é uma das coisas que a gente sempre falou, na verdade, na nossa área, né? Que o código, programar, o que nada mais é? O código tá muito grande essa letra aqui, peraí. Código é meio, código não é fim, né? A gente sempre falou muito disso. As linhas de código ergueram a base do mundo digital e tornaram-se símbolo de status profissional. Isso sim, né? Tipo, é o suprassumo de uma profissão durante muito tempo, né? É o programador. Acho que nas últimas décadas tem sido o programador, né? Todo mundo quer virar um programador. Programador é a profissão do futuro, programador é a profissão mais bem remunerada. Programador é a profissão do presente, na verdade, né? E por aí vai. Isso não costumava... Aliás, bonito bigode do nosso amigo Lucas Montano ali, hein? Rapaz, bonito bigode. Parece o Vegeta, mas com um bigode bonito. Ser assim, tá? Eu lembro quando eu tava na faculdade, a profissão, que era um status profissional, ainda era advogado, engenheiro e advogado. Bancário. Ou até mesmo concursado. Concursado. O sonho de qualquer pai e mãe era o filho ser concursado. Mas a ascensão da inteligência artificial e das plataformas low-code e no-code indica uma ruptura inevitável. O profissional de programador tradicional caminha para o desaparecimento. Não é o fim da tecnologia, e sim o início de uma era em que o humano deixa de ser executor e passa a ser estrategista. Tu sabe que quando a gente lê isso aqui, a gente imagina que o nosso futuro vai ser mais simples. Na verdade, que qualquer pessoa vai conseguir fazer o que tu, programador, faz. Todo o medo que tu, como programador, tem disso mostra simplesmente a tua insegurança. Porque tu quer me convencer que uma pessoa que não entende nada de tecnologia vai saber mais sobre uma estratégia de gerar um produto técnico melhor do que tu que é programador, cara. Tu que é programador vai continuar entendendo muito mais de programas. Então, sim, eu peguei uma fase lá por volta de 2012 que era o seguinte, ainda tinha muita vaga de analista de sistemas. Tu sim, tinha vaga de analista de sistemas e também um outro personagem aqui que era analista de negócios. Muitas vezes numa empresa grande tu tinha os dois. E abaixo dessa pessoa, não abaixo, né, mas trabalhando junto, tu tinha os arquitetos de software. E aí assim tu tinha um programador que programava e o QA que testava. No Waterfall era basicamente isso, na metodologia Waterfall. O analista de negócios e o analista de sistemas, e às vezes esses dois eram a mesma pessoa, eles levantavam os requisitos técnicos, funcionais, não funcionais lá no cliente, eles... Aproveitar e entender assim... Isso aqui ainda existe hoje em dia, só que com outros nomes, não? Tô errado? Me dizem aí se eu estou errado. Vocês são de TI, pode me corrigir aqui.
Porque pra mim, acho que isso aqui, se você botar nos nomes do Agile, é mais ou menos a mesma coisa, não? Enfim, sei um pouquinho só de TI, não sei tanto TI quanto vocês, mas tô aqui pra tentar ouvir esse vídeo e dar minha opinião, porque meu nome é Helios, eu sou gerente multinacional, eu tenho mais de 15 anos de experiência, e eu não trabalho com TI, trabalho com finanças corporativas, mas, como eu falei, conheço um pouquinho de TI, porque eu faço uns trabalhos com o pessoal de TI, os meus amigos de TI, e na minha empresa os meus amigos de TI são indianos, pra ajudar. Escreviam e diagramavam tudo, depois, em conjunto com o arquiteto de software, modularizavam esse sistema, estimavam quantas horas, quantas pessoas, quantos recursos iam ser necessários, para aí sim o programador executar. Eu mesmo cheguei a receber ticket com diagrama de classe. Um diagrama de classe, para quem nunca viu esse bicho antes, cara, é uma coisa que a gente chama de UML, tá? O UML é uma linguagem de modelagem unificada. E era esses UMLs que um analista de negócio, um analista de sistema criava. Então, normalmente, um diagrama, por exemplo, de uma livraria, tinha lá uma classe livro. Nessa classe livro, a gente colocava os atributos, como, por exemplo, sei lá, um título, o autor, o ISB, o ano da publicação e por aí vai. A gente colocaria também as operações, né, que seriam as funções, como reservar, devolver. Aí tu tinha uma outra classe que a gente chamaria aqui de empréstimo ou locação. Não era o tempo de vocês, mas tu costumava locar um livro. E uma outra classe, usuário. Então tu recebia... Dava pra alugar filme também, tá, gente? Você não dava um play lá no seu controle remoto. Você ia até um negócio chamado locadora... E você alugava um filme pra você ver no fim de semana. E é desenhadinho, meu, as classes que tu tinha que criar. Um usuário consegue locar múltiplas vezes, uma locação pode ter múltiplos livros e um livro pode ter múltiplas locações. Então a gente já teve esse período onde a gente era o estrategista e a gente tinha um humano para executar. Sabe o que acabou acontecendo? A evolução foi o programador se transformar nesse estrategista. Hoje em dia essas coisas tudo se unificaram, entendeu? A transformação já está em curso, segundo... Só que, por exemplo, o que um business analyst faz? Vocês que são do TI. Me responde. Até 2026... 80% dos novos aplicativos corporativos serão desenvolvidos com plataformas de baixo código ou assistentes de IA. O que antes demandava equipes inteiras, hoje pode ser feito em minutos, inclusive por profissionais de negócios, sem formação em programação. Relatório da McKinsey reforça essa tendência. Pô, eu quero saber a opinião dele, porque eu tenho uma opinião sobre isso, tá? E tenho uma experiência própria para falar sobre isso aqui. Não sei se eu vou concordar com ele, mas vamos ver. Até 60% do trabalho de codificação realizado hoje por desenvolvedores pode ser automatizado. O horizonte é claro. Em 5 a 10 anos não fará sentido contratar pessoas apenas para digitar código que uma máquina pode gerar de forma mais barata, rápida e confiável. Eu te diria que hoje já não vale mais a pena contratar alguém apenas para digitar código. Faz muitos anos que um programador faz muito mais do que digitar código. De fato, eu não entendo quem é que digita apenas código. E outra, cara, para sisteminhas, esses sistemas aqui que eles estão falando, a maioria deles são sistemas que poderiam ser já uma planilha Excel. Eu canso de falar isso aqui no canal. Isso, ele falou um ponto bom aí, hein? Eu acho que é o seguinte, é mais do que uma planilha Excel, tá? E eu falo com propriedade porque eu vejo muito planilha, tá, cara? Mas o que eu acho, cara? Eu vou concordar com o meu amigo Lucas. Esses sistemas, normalmente, que as pessoas fazem, eles não são uma planilha Excel, mas às vezes eles são uma automatização de umas 25 planilhas, entendeu? Você precisa pegar aquelas 25 planilhas e levar para um lugar, e aí transformar aqueles dados numa outra visualização. Aí o que você faz? Você faz um sisteminha desse. Eu já fiz isso, velho. Eu e o ChatGPT. Já consegui fazer um Power BI, que é literalmente isso. DAX, Power Query e tal, pá, sem conhecimento nenhum, tá? 3 horinhas, fiz um café, 3 horas no ChatGPT, mandamos brasa, fiz. Então, assim, concordo com ele. Se for um negócio muito simples, pô, nem precisava de um programador. É usar o tempo do programador de forma burra. É o que eu acho que ele vai falar. Qualquer coisa que vai ser mais complicada que uma planilha Excel, o profissional de negócio não vai conseguir fazer. Não vai, cara. Mas vamos lá. Isso, no entanto, não significa obsolência do papel humano, mas significa redefinição. A Forrester, eu adoro quando a galera traz, muitos estudos, né? É muito estudo. A Forrester prevê que até 2030, funções limitadas à codificação manual estarão em declínio
enquanto cargos como arquiteto de soluções digitais, engenheiros de IA e estrategista... Qual é a minha visão disso, assim, sendo um cara que não é de TI, tá? A minha visão disso aqui é o seguinte, você vai ter um monte de gente que não sabe o que tá fazendo código, quem vai dar manutenção nisso aí? É quem sabe o que tá fazendo, cara. Então, assim, eu, obviamente, quando eu fui fazer meu Power BI lá, eu grudei em 2, 3 caras que sabiam um pouquinho mais, aí quando eu ficava enroscando, eu pegava e mandava uma mensagem pro cara. Aí o cara me reajudava e tal, porque se eu fosse depender só do ChatGPT, talvez eu conseguisse chegar no mesmo resultado. Mas acho que ia demorar um pouco mais. Que acho que é o ponto que ele vai falar. Tem formas melhores de fazer isso, né? Multi-cloud estarão entre os mais valorizados. O mercado já aponta para profissionais capazes de integrar sistemas, garantir governança, manter a segurança em ecossistemas digitais e traduzir problemas complexos em decisões estratégicas. Exatamente o que a gente faz hoje. Integrar sistemas, garantir governança, manter segurança e traduzir problemas complexos em decisões estratégicas. É natural que surjam objeções a esse cenário. Eu me abstenho. Eu me objeto aqui, como é que é? O negacionista da evolução. Afinal, ainda há empresas que dependem de programadores para sistemas legados, manutenção ou adaptações pontuais. Pô, tem um cara na minha empresa, sem sacanagem. A gente tem um sistema lá na empresa, que eu não vou falar muito para não citar, né, detalhes, né, enfim. Afinal de contas, ainda trabalho lá. Mas tem um cara na minha empresa que ele trabalha há 22 anos dando suporte para o mesmo sistema. E, literalmente, ninguém consegue resolver os BO que esse cara resolve, velho. Porque o cara, ele fez o sistema. Tipo assim, ele foi fazendo, ele meio que fez um Frankenstein. Só ele sabe resolver. Ele já saiu da empresa, aí deu um pau, ninguém na empresa conseguiu resolver. Tiveram que contratar o cara como consultor, pagando o dobro pro cara vir resolver o problema. Surreal, mano. Surreal. Mas assim, vamos fazer uma teoria da conspiração aqui, né? Será que o cara não fez o BO de propósito? Pra terem que chamar ele de qualquer jeito? É aquilo, né? Você cria um problema pra vender a solução. Desculpa, vou deixar o Lucas falar aqui, mas achei bem interessante esse vídeo, cara. É uma questão transitória. Assim como operadores de telefonia e datilógrafos tiveram um papel vital em seus tempos e depois foram substituídos pela evolução das ferramentas. O programador de teclado tende a tornar figura histórica. O padrão é recorrente, tarefas operacionais são absorvidas pela automação. Cara, um dos maiores erros de quem não entende tecnologia, quem nunca escreveu um código complexo, é achar que bater teclado para escrever código é apenas escrever código, que é só uma tarefa operacional. Programar, cara, envolve muita criatividade, abstração, desenvolver um raciocínio meio que sistêmico, tá ligado? Para resolver um problema. É muito mais do que uma tarefa... Não, e eu sempre achei interessante, assim, só para dar o contexto, tá, gente? Eu trabalhei numa startup de TI, e aí eu vivia lá esse universo, conversava muito com esses caras. E o que eu achava interessante é que os caras, eles, entendiam aquele problema, faziam várias perguntas pra mim, do tipo, pra que serve isso? Por que serve aquilo? Como é que eu chego nisso? Como é que eu faço aquilo? E aí, com base nas minhas respostas, eles já iam pensando no melhor caminho pra construir aquilo. Eu sempre achei interessante essa forma de pensar. Operacional. Mas ele fala aqui, ó, e a demanda, tá complicado aqui. E a demanda migra para funções de maior valor cognitivo. O futuro exigirá outra postura. O estudo do Fórum Econômico Mundial aponta que 44% das habilidades atuais serão transformadas até 2027. A vantagem competitiva não estará em escrever código, mas em saber formular boas perguntas, definir objetivos claros, avaliar riscos e liderar times em ambientes digitais cada vez mais complexos. Tem que fazer Novamente, cara, isso aqui poderia eu estar dizendo para vocês o que eu acho importante um desenvolvedor ter. A IDC estima que os investimentos globais em inteligência artificial chegarão a 500 bilhões até 2027, o que só reforça a escalada dessa mudança. A conclusão é inevitável. A última geração de programadores já nasceu. O código passará às máquinas, mas o impacto continuará sendo humano. Arquitetos, estrategistas e líderes digitais ocuparão o espaço antes reservado ao programador clássico.
garantindo que a tecnologia deixe de ser apenas execução e se torne instrumento de transformação. Nesse novo contexto, a diferença não estará em digitar comandos, mas em dar direção. Por Eric Machado, CEO da Revina Tecnologia. Bom, cara, de fato, assim, é muito interessante. E essa Revina Tecnologia deve vender IA 100% certeza, né? Cursinho de como evoluir na IA, não sei o quê. Certeza. Não vou nem procurar, mas é certeza. A gente vê esses artigos aqui, mas se tu viu isso aqui e tu tá começando agora a programar ou quer aprender, quer entrar na área, eu digo pra ti sem soma de dúvidas, tá? Continue fazendo isso. Se tu acha que tu vai perder o teu emprego pra alguém que não aí, galera, tá estudando sobre tecnologia... Comenta aí nos comentários, sério, tu realmente porque toda vez que eu falo isso, vocês discordam de mim. Sobre a programar com uma linguagem de programação, a entender o código, a resolver um problema complexo, se tu aprender sobre protocolos, aprender sobre integração de sistemas, sobre como escalar, ou entender o que é escalar um serviço, entender que cloud nada mais é do que o computador de outra pessoa que está na nuvem, que a nuvem é basicamente um computador do Jeff Bezos. Se tu consegue estudar e entender como as coisas funcionam, tu vai querer me dizer que tu vai perder o teu emprego para alguém que fez um MBA de negócios e nunca estudou sobre tecnologia? E eu não digo só estudar os hypes e o que tá por cima, cara. É, de fato, entender como as coisas funcionam. Porque para te explicar para IA como desenvolver algo, tu precisa explicar num certo nível técnico. Eu acho que a gente, depois de 2 anos de vibe coding, a gente pode sim já chegar na conclusão que tu não consegue ser um PO vibe coder. Alguém que nunca programou na vida não consegue ter o mesmo resultado com a IA escrevendo código do que um programador. Não consegue. Talvez para colocar um MVP no ar, tudo bem. Mas uma hora o MVP começa a quebrar. E sabe o que acontece com esses projetos? Não, o programador não vai ser pago para consertar. Tu vai ter que refazer o projeto, vai ter que reescrever tudo. Então, se tu clicou nesse vídeo com medo que a última geração de programadores já está empregada, eu te digo o seguinte, cara. Hidrate-se, tome água, deixe o seu like e continue estudando. Agora, eu queria te convidar para conhecer o nosso site, Lucas... Cara, muito legal esse vídeo aqui, cara. O Lucas, eu de vez em quando eu vejo uns vídeos dele, porque tem bastante coisa interessante que ele fala. E eu, como não sou da área, pra mim eu sempre aprendo muita coisa. By the way, apagou minha luz aqui, ó. Mas esse vídeo dele específico, concordo 100% com ele. E sabe por quê? Porque eu vivo isso, como eu tô te falando. Hoje eu trabalho num projeto que tem muita interação com o time de TI, né, de desenvolvimento. Eu sou basicamente um PO, um PO e PMO, né, sei lá qual é o nome do meu cargo direito. Então eu desenho o que eu preciso, os caras vão lá e executam o código. Às vezes, eu simplesmente falo assim, isso não vai funcionar porque isso será um problema. Precisamos trabalhar esse problema dessa outra forma. E o cara se vira lá com o código, eu não sei como o cara faz. E também, na minha visão, não é meu papel saber. O cara é pago pra saber disso muito melhor que eu. E aí, pra te dar um exemplo prático, a gente tava fazendo um código lá que tinham várias regiões. E aí, eu falei pra ele, cara, precisa criar uma região que vai ser a soma dessas 5. Aí ele fez uma cara assim, tipo, pô, você não podia ter me falado antes? Eu falei, eu esqueci, tal, mas, pô, é só botar um Sam, joga 5 lá, o cara só fez assim, só. Eu falei, beleza, eu vou fazer, depois eu te falo. Enfim, vai acontecer muito isso, e eu acho que vocês de TI devem estar muito acostumados a ouvir esse tipo de sugestão, igual a que eu acabei de falar, dar risada, ou fazer um poker face, sei lá como vocês reagem. Mas deve cada situação absurda que você deve ficar, e eu acho que isso só vai piorar com essa evolução da IA, porque você vai empoderar um cara leigo como eu para que eu consiga fazer uma coisinha. E aí dessa coisinha eu consigo falar assim, tá vendo? Eu consigo fazer também. Enfim, se você gostou desse vídeo, aqui ó, tem mais um convite para você se inscrever no meu canal, e aqui tem um convite para você ver mais vídeos como esse. Gostei muito desse vídeo do Lucas Montana, hein? Se vocês estão chegando no meu canal por causa desse vídeo aqui, eu vou ficar muito feliz, porque de fato é um vídeo muito bom. Te vejo no próximo vídeo. E só uma última recado aqui. No fim do dia, o que ele falou aqui é o que eu sempre falo. Você precisa de um plano.